Canindé, coração do sertão cearense, é uma cidade conhecida por sua fé e devoção a São Francisco, recebendo milhares de romeiros todos os anos que acendem velas e fazem promessas em busca de milagres. Contudo, há um lugar na cidade que poucos visitam, seja por medo ou por respeito às lendas que o cercam: o Poço de São Miguel, uma antiga cisterna de pedra localizada na periferia do centro histórico. Construído no final do século XVIII, o poço tinha originalmente o propósito de armazenar água durante os períodos de seca. No entanto, quando Canindé foi invadida por bandeirantes exploradores, ele teria sido utilizado para um propósito muito mais macabro. Reza a lenda que corpos de padres franciscanos que resistiram aos invasores foram jogados no poço, supostamente acompanhados por fiéis que os protegeram até o último suspiro. Dizem que, por décadas, a água do poço guardava um horrível cheiro de putrefação que ninguém sabia explicar, e que as almas dessas vítimas residem até hoje entre as pedras. Com o passar dos anos, o lugar foi lacrado e esquecido, mas a presença obscura do poço nunca deixou de atormentar os moradores mais antigos. Havia quem jurasse ouvir cânticos melancólicos vindos de lá em noites muito silenciosas, ou então notar vultos aos arredores. No entanto, como em muitas lendas, o mistério do Poço de São Miguel se tornou apenas um pano de fundo para o crescimento da cidade. As novas gerações consideravam o local apenas uma ruína insignificante, varrendo a tragédia para debaixo dos panos da história. O que ninguém esperava era que a sombra do poço voltaria a se erguer. Era uma tarde escaldante de outubro, e Canindé pulsava com os preparativos para mais uma romaria. As ruas estavam lotadas, e mesmo na periferia, perto da antiga ruína do Poço de São Miguel, o barulho do comércio e crianças brincando podia ser ouvido. Entre essas crianças estavam Fernandinho, Calu e Joãozinho, 3 amigos inseparáveis, que costumavam explorar as redondezas. Embora os mais velhos advertissem que brincar por perto do poço não era seguro, eles ignoravam os conselhos. Afinal, para crianças, histórias de fantasmas nunca passam disso. Histórias. "Aposto que tu não tem coragem de chegar perto do poço", provocou Cadu, mexendo com Joãozinho, que riu nervoso. "Rapaz, eu chego bem lá nas pedras que o pessoal diz que é assombrada", respondeu Joãozinho, tentando esconder o medo. Fernandinho, mais corajoso que os outros, foi o primeiro a escalar o muro que cercava os restos decadentes do antigo poço. Apesar das pedras estarem cobertas de musgo e as correntes que marcavam o perímetro estarem enferrujadas, os 3 se aproximaram sem muita dificuldade. Fernandinho, como sempre, liderou o caminho até a borda. "Olha aqui", disse ele, apontando para a escuridão do poço. "Não tem nada, é só um buraco velho. Bobagem acreditar nessas histórias." Mas quando ele começou a gritar dentro do poço para ouvir o eco, algo curioso aconteceu. Não houve resposta. O som de sua voz foi completamente engolido, como se a escuridão fosse sólida, abafando os gritos. "Viu?", disse Joãozinho, recuando. "Vamos embora, isso daqui não parece certo." Fernandinho riu e pegou uma pedra do chão. Ignorando os protestos dos amigos, jogou-a dentro do poço, esperando o som da pedra batendo no fundo. Mas nada aconteceu. Não se ouviu queda alguma. Nem água, nem impacto. Apenas silêncio. 2 segundos depois, Cadu começou a gritar. Fernandinho e Joãozinho olharam para ele sem entender até notarem o que acontecia. Uma mão cadavérica, pálida e deformada, havia surgido de dentro do poço e segurava o tornozelo de Cadu com força. A mão não parecia pertencer a algo humano, com dedos longos e unhas sujas de sangue seco. Cadu caiu no chão, gritando e tentando se soltar, mas em vão. Ele foi arrastado com um puxão extremamente violento. Antes que os amigos pudessem reagir, o garoto desapareceu dentro da boca do poço, levado por aquilo que vivia lá dentro. Desesperados, os 2 garotos restantes correram para pedir ajuda, mas ao serem levados de volta ao local, não havia nenhum sinal de Cadu. Apenas o silêncio sombrio do poço. Algumas manchas de sangue enegrecido eram as únicas provas de que algo havia acontecido ali. Nos dias que se seguiram,
Fernandinho e Joãozinho mal conseguiam dormir. Ambos eram atormentados por pesadelos, que pareciam mais reais a cada noite. Não apenas reviviam o momento em que Cadu foi puxado para o interior do poço, como também viam rostos pálidos e cheios de expressão de sofrimento surgirem nas bordas. Sussurros acompanhavam os dois, até na claridade do dia. Por fim, os pais de Joãozinho, temendo pela saúde mental do garoto, decidiram se mudar para uma cidade vizinha, deixando Fernandinho sozinho com o peso dos acontecimentos. Foi então que algo ainda pior aconteceu. Fernandinho começou a desenhar compulsivamente nas paredes de sua casa. Apesar de nunca ter gostado de desenho antes, todas as noites ele pegava o giz de cera e criava marcas perturbadoras que cobriam cada centímetro de sua parede. Os desenhos eram sempre os mesmos: figuras humanas com olhos esvaziados, bocas costuradas e corpos jogados dentro de um buraco. Na última noite em que desenhou, encheu o seu quarto de figuras estranhas, mas incluiu algo novo: a próxima vítima. Era um retrato perfeito dele mesmo, com algo segurando sua perna, assim como aconteceu com Cadu. Na manhã seguinte, Fernandinho foi encontrado morto. Havia sido estrangulado em sua própria cama. Mas o detalhe mais perturbador foi a parede de seu quarto. Dizem que o retrato do garoto em seus traços infantis havia desaparecido do desenho, deixando um vazio no lugar. Após a tragédia, a história de Fernandinho e Cadu se espalhou por toda a cidade. Especialistas chegaram a investigar o poço e encontraram marcas inexplicáveis nas profundezas de sua estrutura. Historiadores sugeriram que mais corpos haviam sido enterrados na época colonial do que a lenda inicialmente indicava, e que talvez houvesse algo ali, uma maldição gerada por todo aquele sofrimento. Hoje, o Poço de São Miguel está mais uma vez lacrado, mas moradores ainda ouvem murmúrios à noite. Nenhuma criança brinca mais perto de lá, exceto por aquelas desavisadas, que vez ou outra aparecem desaparecidas. E aqueles que ousam passar pelo local juram ouvir algo vindo bem lá do fundo. Ainda não acabou, anda, vem até mim. Sobral, a princesa dos sertões, é uma cidade cheia de cultura, história e marcadas expressões de modernidade entrelaçadas aos vestígios de seu passado. No entanto, há um lugar, no coração pulsante de seu centro histórico, que carrega histórias tão antigas quanto o próprio município: o Mercado Público de Sobral. Durante o dia, o mercado é um centro de vida e movimento, com barracas de frutas, artesanato, peixes e especiarias, vendidas por comerciantes que se orgulham de suas tradições. Mas à noite, o mercado assume outra identidade, trocando a efervescência da vida por um silêncio inquietante. Os mais antigos contam que, décadas atrás, o mercado foi construído sobre um antigo cemitério indígena, de um povoado extinto de forma violenta durante as primeiras incursões coloniais. Dizem que os espíritos desse povo nunca descansaram e que à noite o mercado se torna um portal para algo que deveria permanecer selado. Os rumores sempre foram tratados como superstições regionais, uma forma de afastar crianças curiosas ou ladrões noturnos. Contudo, o que alguns comerciantes mais velhos sabem e nunca dizem é que as lendas já custaram a vida de alguns desavisados. Júlia, uma estudante de arqueologia de Fortaleza, chegou a Sobral cheia de energia e fascinada pelas histórias locais. Ela estava na cidade para documentar as tradições do mercado e entender como ele havia resistido por tanto tempo às mudanças culturais que afetaram outras cidades do sertão. Com apenas 25 anos, Júlia era cética por natureza, apaixonada por ciência e acostumada a desmistificar o senso comum com estudos e pesquisas. Assim, quando ouviu pela primeira vez dos feirantes sobre os fantasmas do mercado, riu de forma quase desdenhosa. "Os fantasmas só aparecem de noite, né? Parece até roteiro de filme, gente", brincou certa vez, enquanto entrevistava a Dona Celina, uma peixeira que tinha vivido anos dentro da dinâmica peculiar do mercado. "Minha filha, você pode até duvidar, mas fique longe daqui de noite."
Quando os portões fecham, o mercado pertence a eles. E quem tiver coragem de ficar nunca volta igual. Dona Celina respondeu séria, sem compartilhar do humor desacreditado da jovem. Júlia, intrigada pelo tom grave da senhora, começou a passar suas tardes investigando os relatos. As histórias se repetiam, vultos avistados entre os corredores, um cheiro forte de carne podre surgindo do nada, vozes sussurrando nomes e uma presença palpável, que fazia o ar parecer mais pesado quando a noite caía. Quanto mais Júlia ouvia, mais sentia crescer uma combinação perigosa de curiosidade e descrença. Foi então que ela decidiu fazer algo insano: passar uma noite no mercado, sozinha. Seria sua oportunidade de provar que as histórias não passavam de lendas, além de documentar com sua câmera e gravadores qualquer fenômeno que pudesse ser explicado de forma racional. No dia escolhido, Júlia chegou ao mercado no final da tarde munida de uma mochila cheia de equipamentos: lanterna, câmera, gravadores e um caderno para anotações. Avisou a alguns feirantes que estava documentando o espaço e que ficaria ali até de manhã. Dona Celina olhou para ela mais uma vez e dessa vez, em vez de alertá-la, apenas sussurrou: "Só bata nas portas se precisar ajuda. Mas fique sabendo que ninguém vai abrir para você." O sol se pôs enquanto Júlia observava a rotina do mercado silenciar pouco a pouco. Os trabalhadores foram fechando suas barracas e as luzes artificiais começaram a piscar aqui e ali. Quando os últimos passos e vozes sumiram, deixando o espaço completamente deserto, ela se viu sozinha. O ar ficou mais frio, como se o mercado, de alguma forma, tivesse exalado um longo suspiro. Os primeiros minutos foram normais, até entediantes. Júlia tirou fotos das barracas fechadas, caminhou entre os corredores sombrios e observou como o brilho da lua se infiltrava pelas frestas das janelas altas. Sua câmera registrava tudo metodicamente. No entanto, quando consultou seu relógio e viu que passava das 23h, algo incomodante começou a acontecer. O silêncio total que a acompanhava foi quebrado por um som muito sutil, porém constante. Era um arranhar. No início, parecia distante, tão baixo que ela achou que era só sua imaginação, ou o vento raspando contra alguma das antigas janelas. Mas ao se mover para o corredor central, ela percebeu que o barulho aumentava conforme ela avançava. Um som seco, irregular, como se unhas fossem arrastadas ao longo do velho piso de madeira. Curiosa, Júlia ligou a lanterna e mirou para onde o som parecia estar vindo. Não havia nada. Deve ser algum gato que ficou preso aqui, sussurrou para si mesma, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Ela continuou sua exploração, mas o ambiente parecia mudar. Em vez de poeira e o cheiro normal do mercado, o ar ganhou um odor metálico e doce, semelhante ao sangue. A lanterna começou a falhar, piscando de maneira irritante. Foi quando ela começou a ouvir vozes. No início, eram sussurros indistintos, palavras que não faziam sentido. Então, mais claramente, ouviu algo vindo diretamente de trás dela. Júlia, ela congelou. Não havia ninguém no mercado além dela. Disso tinha plena certeza. Ao girar a lanterna com movimentos rápidos, revelou apenas os corredores vazios à sua volta. Mas antes que pudesse organizar seus pensamentos, algo chamou sua atenção na parede à sua esquerda. Marcas. Marcas que não estavam lá antes. Arranhões profundos que seguiam a forma de palavras. Vá embora. O coração da jovem disparou, mas seu ceticismo ainda a segurava firme no lugar. Ela pegou a câmera e começou a filmar as marcas, quando sentiu algo passar ao lado dela. Não foi um vento, foi algo corpóreo, como um vulto, como uma presença. Quando o relógio marcou meia-noite, Júlia começou a se sentir zonza. Seu gravador, antes funcionando perfeitamente, agora captava um som constante, como passos ritmados, grandes e pesados, ecoando pelos corredores. Mas ela não via ninguém. Cada vez que ela girava para olhar, encontrava o vazio. Foi quando, no corredor central, a figura finalmente apareceu.
Era uma sombra alta e disforme, com braços excessivamente longos e um rosto que parecia um misto de crânio humano e algum animal esquecido pelo tempo. Dela emanava um cheiro putrefato sufocante. A criatura não se movia como alguém vivo, mas arrastava seu corpo irregular pelo chão, emanando um som engasgado, como uma risada ofegante. Júlia. Dessa vez, a voz saiu claramente de sua boca. E neste momento, Júlia entendeu. O mercado não era apenas assombrado. Ele estava vivo, e aquilo que estava diante dela era apenas uma de suas manifestações. Ela correu, mas o mercado parecia se moldar ao seu redor, os corredores se esticando e se distorcendo. Quando encontrou os portões, eles haviam desaparecido. Ao invés disso, suas mãos tocaram apenas uma superfície úmida e viscosa, como carne. Você não pode sair. A voz disse às suas costas. Agora você pertence a este lugar. Naquela manhã, o mercado abriu como de costume, acolhendo os feirantes. Nenhuma notícia foi dada sobre a estudante que passou a noite aí dentro. Entretanto, quando os primeiros trabalhadores começaram a organizar suas barracas, uma estranha descoberta foi feita. No fundo de uma parede, onde antes havia tijolos desgastados, uma pintura apareceu. Uma silhueta. Era o retrato de Júlia, com olhos vazios e boca costurada. Desde aquele dia, quem ouve as vozes do mercado sabe que uma delas agora responde ao nome de Júlia. Juazeiro do Norte, uma cidade marcada pela fé e devoção ao Padre Cícero, é um dos maiores centros de peregrinação do Brasil. Todos os anos, milhares de romeiros visitam a cidade para prestar suas homenagens e buscar bênçãos. O ponto mais icônico é a imponente estátua de Padre Cícero, localizada na colina do Horto, que vigia a cidade do Alto. Contudo, há uma outra estátua, menos conhecida, mas igualmente venerada, que guarda um segredo sombrio. Escondida em um canto mais isolado do horto, há uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora das Dores. Dentro dela, uma estátua da santa, menor e mais discreta, recebe as preces dos devotos. A estátua, esculpida em madeira, é antiga e carrega uma expressão de tristeza profunda, com lágrimas esculpidas descendo pelo rosto. Muitos a visitam em busca de consolo e intercessão, mas poucos sabem da verdadeira história que a envolve. Miguel, um historiador e pesquisador de lendas urbanas, veio a Juazeiro do Norte para estudar a influência do Padre Cícero na cultura local. Ele estava particularmente interessado nas histórias menos conhecidas, aquelas que não apareciam nos livros de história. Durante suas entrevistas com os moradores mais antigos, ouviu falar da pequena capela e da estátua de Nossa Senhora das Dores. Dizem que a estátua foi trazida por missionários europeus no século XIX, contou Dona Marlene, uma senhora de 80 anos, com olhos que pareciam ter visto mais do que deveriam. Mas há algo estranho nela, algo que ninguém consegue explicar. Miguel, intrigado, decidiu visitar a capela naquela mesma tarde. Ao entrar, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A atmosfera ali era diferente, pesada, como se a própria capela guardasse segredos antigos e esquecidos. Determinado a descobrir mais, Miguel obteve permissão para passar a noite na capela, observando e registrando qualquer atividade em comum. Ele montou seu equipamento, câmeras, gravadores e um caderno para anotações. À medida que a noite caía, a capela se envolvia em um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som ocasional do vento soprando lá fora. Às 2 da manhã, Miguel começou a ouvir um som estranho. Era um canto baixo, quase um lamento, que parecia vir de dentro da capela. Ele ajustou a câmera para captar o som, mas não conseguiu identificar a fonte. O canto era melancólico, cheio de dor, e parecia preencher o espaço, ressoando nas paredes de pedra. Quando o som cessou, Miguel se aproximou da estátua de Nossa Senhora das Dores, iluminando-a com sua lanterna. Foi então que percebeu algo que não havia notado antes. As lágrimas esculpidas pareciam brilhar de uma forma incomum, como se estivessem molhadas. Na manhã seguinte, Miguel decidiu investigar a origem da estátua, consultando arquivos antigos na paróquia local. Descobriu que a estátua
havia sido trazida por um missionário chamado Padre Anselmo, que desaparecera misteriosamente pouco tempo depois. Os registros eram vagos, mas mencionavam que a estátua fora encontrada em uma igreja abandonada na Europa, conhecida por ser palco de eventos inexplicáveis. Decidido a descobrir a verdade, Miguel voltou à capela naquela noite. Desta vez, estava determinado a ficar mais próximo da estátua. À medida que a noite avançava, o mesmo canto melancólico começou novamente. Miguel, agora mais atento, percebeu que o som parecia vir de dentro da estátua. Com uma mistura de medo e curiosidade, ele decidiu examinar a estátua mais de perto. Ao tocar na madeira, sentiu um frio intenso, como se a estátua estivesse viva. Usando uma pequena faca, ele começou a raspar uma parte da base da estátua, revelando algo que o fez recuar em horror. Havia carne sob a madeira. Antes que pudesse processar o que havia descoberto, a capela foi tomada por uma escuridão densa. A lanterna de Miguel piscou e apagou, deixando-o em completa escuridão. O canto melancólico transformou-se em um grito agudo, cheio de dor e raiva. Miguel tentou fugir, mas algo o segurou. Sentiu mãos invisíveis agarrando seus braços e pernas, puxando-o em direção à estátua. A madeira parecia se abrir, revelando um rosto deformado e olhos vazios que o encaravam com uma expressão de sofrimento eterno. "Ajude-me! Liberte-me!" A voz sussurrou, ecoando na mente de Miguel. Ele lutou para se soltar, mas a força invisível era implacável. Sentiu-se sendo puxado para dentro da estátua, seu corpo sendo engolido pela madeira viva. Em um último esforço, conseguiu pegar a câmera e gritar: "A estátua está viva! Não é o que parece!" Na manhã seguinte, os primeiros visitantes da capela encontraram a câmera de Miguel caída no chão, mas não havia sinal do historiador. A estátua de Nossa Senhora das Dores estava em seu lugar, com a mesma expressão de tristeza profunda. As autoridades locais investigaram o desaparecimento, mas não encontraram nenhuma pista. Os moradores mais antigos, ao saberem do ocorrido, apenas balançaram a cabeça em silêncio. Eles sabiam que a capela guardava segredos sombrios e que a estátua de Nossa Senhora das Dores não era apenas um símbolo de devoção, mas um receptáculo de algo muito mais antigo e maligno. E assim, a capela permaneceu, um lugar de devoção durante o dia, mas evitado à noite. Os sussurros continuaram, e aqueles que ousavam se aproximar da estátua em horas tardias juravam ouvir o mesmo canto melancólico, um lamento eterno de uma alma aprisionada, clamando por libertação. Anos depois, a lenda de Miguel e da estátua de Nossa Senhora das Dores se tornou mais uma história contada entre os moradores de Juazeiro do Norte. Alguns acreditavam, outros não. Mas uma coisa era certa: ninguém mais ousava passar a noite na capela, e a estátua continuava a observar, com seus olhos de madeira e lágrimas eternas, guardando um segredo que talvez nunca devesse ser revelado. Guaramiranga, um refúgio sereno nas serras do Ceará, é conhecida por suas paisagens exuberantes, clima ameno e festivais culturais. A pequena cidade, cercada por florestas densas e montanhas, é um destino popular para aqueles que buscam escapar do calor intenso do sertão. No entanto, há um local em Guaramiranga que os moradores evitam a todo custo: a Casa da Colina, uma mansão antiga e abandonada que se ergue sombria no alto de uma colina coberta por névoa. Elisa, uma jovem jornalista investigativa de Fortaleza, chegou a Guaramiranga em busca de uma história que pudesse alavancar sua carreira. Ela havia ouvido sussurros sobre a Casa da Colina, um lugar envolto em mistério e lendas macabras. Os moradores falavam de sons estranhos, luzes inexplicáveis e desaparecimentos que ocorreram ao longo dos anos. Determinada a descobrir a verdade, Elisa decidiu passar uma noite na mansão, documentando tudo o que pudesse encontrar. Ao cair da noite, Elisa subiu a colina com sua mochila cheia de equipamentos: câmera, gravadores, lanterna e um caderno para anotações. A mansão parecia ainda mais imponente à luz da lua, com suas janelas quebradas e paredes cobertas de musgo.
A jovem jornalista sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas ignorou o medo e entrou na casa. O interior da mansão estava em ruínas, com móveis antigos cobertos de poeira e teias de aranha pendendo dos cantos. Elisa montou seu equipamento na sala principal, onde uma lareira antiga dominava o ambiente. À medida que a noite avançava, ela começou a explorar os cômodos, registrando tudo com sua câmera. Foi então que ouviu o primeiro som, um sussurro baixo, vindo do andar de cima. Elisa subiu as escadas rangentes, seguindo o som que parecia se intensificar. O sussurro era indistinto, mas carregava uma sensação de desespero. Ao chegar ao corredor do segundo andar, sentiu o ar ficar mais frio, como se uma presença invisível estivesse ao seu lado. Ela iluminou os quartos com sua lanterna, mas não encontrou nada além de móveis empoeirados e paredes descascadas. Quando estava prestes a desistir, a porta do último quarto no final do corredor se abriu lentamente, emitindo um rangido agudo. Elisa sentiu seu coração acelerar, mas a curiosidade a impulsionou a entrar. Dentro do quarto, encontrou uma cama antiga com lençóis rasgados e um espelho grande e empoeirado na parede oposta. Ao se aproximar do espelho, notou algo estranho. Uma sombra se movia atrás dela. Elisa se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Quando olhou novamente para o espelho, viu uma figura feminina, pálida e com olhos vazios, parada atrás dela. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, deixando apenas um eco de sussurros no ar. Assustada, mas determinada a continuar, Elisa desceu ao porão da mansão, onde as lendas locais diziam que os eventos mais sombrios haviam ocorrido. O porão estava úmido e escuro, com um cheiro forte de mofo. Ao iluminar o ambiente com sua lanterna, encontrou velhos baús, ferramentas enferrujadas e, no canto mais distante, um diário antigo. Ela abriu o diário com cuidado, suas páginas amareladas e frágeis. As entradas eram de uma mulher chamada Isabel, que havia vivido na mansão no final do século XIX. Isabel descrevia em detalhes sua vida solitária na casa, mencionando um marido violento e abusivo. As últimas páginas do diário revelavam algo ainda mais perturbador. Isabel havia sido trancada no porão pelo marido e deixada para morrer. Enquanto lia as últimas palavras de Isabel, Elisa começou a ouvir passos pesados descendo as escadas do porão. O ar ficou gelado e ela sentiu uma presença opressiva se aproximando. Quando levantou os olhos do diário, viu a figura de Isabel parada diante dela, com os olhos vazios e uma expressão de dor eterna. "Ajude-me!" A voz de Isabel ecoou pelo porão, cheia de desespero e agonia. Elisa tentou se mover, mas estava paralisada pelo medo. A figura de Isabel se aproximou lentamente, estendendo a mão em um gesto de súplica. Quando a mão espectral tocou a dela, uma onda de frio intenso percorreu seu corpo e ela sentiu como se estivesse sendo puxada para o abismo. Na manhã seguinte, os moradores de Guaramiranga encontraram Elisa desmaiada na entrada da mansão, com o diário de Isabel apertado em suas mãos. Ela foi levada ao hospital local, onde permaneceu inconsciente por dias. Quando finalmente acordou, estava profundamente abalada e incapaz de falar sobre o que havia acontecido naquela noite. Os moradores, ao saberem do ocorrido, decidiram lacrar a casa da colina de uma vez por todas, na esperança de que o espírito atormentado de Isabel encontrasse paz. No entanto, a lenda da mansão continuou a assombrar Guaramiranga, e aqueles que ousavam se aproximar da colina à noite juravam ouvir os sussurros de Isabel, clamando por ajuda. Anos depois, a história de Elisa e da Casa da Colina se tornou mais uma lenda contada entre os moradores de Guaramiranga. Alguns acreditavam, outros não, mas uma coisa era certa: ninguém mais ousava se aproximar da mansão, e a colina permanecia envolta em névoa e mistério, guardando os segredos sombrios de um passado que nunca deveria ser revelado. E assim, a Casa da Colina continuou a vigiar a cidade de Guaramiranga, um lembrete silencioso de que alguns segredos são melhor deixados enterrados.